A nossa população, ela está envelhecendo e os cuidadores de idosos são profissionais que estão sendo bastante demandados. O UniBH está oferecendo gratuitamente o curso de cuidador de idosos e nós vamos conversar com a fisioterapeuta Rita Guedes para saber quais são os pré-requisitos para realizar esse tipo de trabalho. Cuidar ali do nosso vovô, da nossa vovó, e eu cumprimento a Rita. Rita, seja bem-vinda no nosso programa, fique à vontade, vamos bater esse papo aí sobre essa profissão, hoje valorizada e demandada, não é? Hoje a nossa população envelhecendo, então faz necessário saber cuidar dos nossos idosos, né, Rita? Bom dia, Serginho. Bom dia. Obrigada pelo convite. De fato, a gente está vivendo hoje esse processo de envelhecimento da população. E junto com o envelhecimento, é muito comum ter doença envolvida, né? Aquelas doenças características da velhice que podem comprometer a independência desse idoso. Então, o cuidador, ele tem um papel importante hoje. E acho importante também, além da população estar envelhecendo, há tempos atrás, as mulheres não estavam no mercado de trabalho, né? As mulheres ficavam em casa e cuidavam. E tinham muitos filhos também, então ficava fácil. Quem vai cuidar da mamãe, né? Então, dividia entre os filhos. E agora o que a gente vê é que a mulher trabalha, as famílias estão menores e a população está vivendo mais, né? Então, tem uma demanda aí para esse tipo de profissional. E dentro desse quadro aí do cuidador de idosos, qual que é a relevância disso assim, no contexto mercadológico, no contexto social? O que o cuidador de idosos representa hoje dentro da nossa sociedade? É uma profissão que há pouco tempo foi reconhecida, né? E eu acho que tem um papel social que é o seguinte: se esse idoso, se não tem quem cuide dele, a tendência é o quê? Ele ir para um hospital, ir para um asilo, né? E ele sai de casa. E para o idoso é muito bom ele continuar no espaço onde ele sempre viveu, em contato com a própria família. Então, o cuidador ele vai ajudar esse idoso a permanecer mais tempo em casa e nesse contato com a família, né? E falando dentro desse contato com a família, Rita, há uma questão também muito característica, assim, porque o idoso é um idoso e não é uma criança. Então, os dois necessitam de cuidados especiais, de cuidados específicos, e eu gostaria que você falasse sobre essa diferença entre o trabalho do cuidador de idosos e ali do trabalho de cuidar da criança, esse como paralelo. Serginho, e essa é uma questão que a gente discute muito na formação desse profissional, porque cuidar de uma criança é diferente de cuidar do idoso. E muitas pessoas falam assim: bom, eu já cuido de criança, agora eu vou cuidar do idoso também. Né? Então, assim, até em termos das questões físicas, eles são muito diferentes. Né? E se a gente pensa nas questões emocionais também, nas questões cognitivas, a criança ela está começando o processo, ela não tem uma experiência, uma vivência, o que é o contrário do idoso, né, que já tem uma história de vida. Então, a gente até discute isso. Tratar o idoso como criança é um tipo de preconceito. E as pessoas têm uma tendência a fazer isso, né? E fala, que gracinha, né? Levanta a perninha, né? Como se fosse um bebê. Às vezes até a fala infantilizada também, A fala infantilizada, como se ele não estivesse entendendo. E, na verdade, ele tem um trajeto de vida, né? E ele pode precisar de um pouco mais de atenção porque não está ouvindo muito bem, ou precisar de uma ajuda para andar porque não está conseguindo andar bem, mas é diferente de uma criança, né? É verdade. Agora, uma outra questão também, Rita, eu pergunto a você, é a seguinte: o que requer de uma pessoa para fazer esse curso de cuidador de idosos? Olha, é preciso que ele tenha o ensino fundamental, né? Então, uma formação mínima necessária e que ele participe do curso. O curso especificamente, né, que eu coordeno, ele consta de 15 encontros semanais. Então, toda quarta-feira à tarde é preciso que ele tenha uma presença para em seguida receber uma certificação. Então, a gente faz um controle também rigoroso, né, para que ele tenha essa participação. Mas é esse o pré-requisito, participar e ter o ensino fundamental completo. E quem procura por fazer esse curso de cuidador de idosos
não são só pessoas que querem mais uma profissão. Também tem uma outra característica, né? Os próprios familiares querem se especializar, né? E a gente até diferencia em termos técnicos, né? Tem o cuidador formal, que é aquele que é remunerado para essa tarefa, e ele, então, ele é contratado, e nós temos uma procura, uma demanda dessas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho. Mas tem também o cuidador informal, que é um familiar. E para cuidar melhor do pai, que, por exemplo, tem Alzheimer, a filha procura o curso. A esposa que vai cuidar do marido, que tem Parkinson. Então, a gente discute isso no curso também. As características das doenças mais comuns, como cuidar melhor. Né? O curso aborda, assim, primeiros socorros, o que fazer numa situação de emergência, como evitar queda nos idosos, os cuidados que tem que ter para aquele idoso que está acamado, né? Como estimular a movimentação dele. E é um ponto que a gente bate muito também como uma importância, é estimular a movimentação desse idoso. Muitas vezes, o familiar contrata o cuidador para o cuidador fazer tudo para o idoso, né? E aí muitas vezes fala assim, poxa, a mamãe já trabalhou tanto, então ela agora não precisa fazer mais nada. E aí a gente sabe que se o idoso não movimentar, ele vai perdendo cada vez mais, vai acelerando esse processo de declínio. Então a gente orienta, olha, esse cuidador, ele vai fazer o que o idoso não consegue fazer, mas o que ele consegue, nós vamos estimulá-lo, né, para manter essas funções. E dentro dessa área específica, então, não é necessário, por exemplo, que um cuidador de idosos já tenha feito previamente um curso, por exemplo, de enfermagem, algo parecido. Ele pode, por exemplo, alguém comum pode ir lá, porque ele já vai ter essas noções todas. E o que mais o curso ensina? Quais são as matérias ali que são lecionadas? Então, dentro dessas matérias aí, eu destaco essa importância, assim, de prevenir uma queda, né? A gente sabe que a queda hoje no idoso traz repercussões muito negativas. Isso fala também sobre a disposição dos móveis dentro de casa? Sim. Ali. Né? O cuidador, ele passa a ter essa autonomia também, né? Ele é a pessoa indicada, a pessoa, vamos dizer assim, de autoridade ali para falar, olha, aqui... E é o canal de comunicação com os profissionais de saúde, né? Então, o médico esse idoso vai ao médico, mas quem sabe falar se o idoso está se alimentando, se ele está indo ao banheiro de forma adequada, é o cuidador que faz isso. Então, ele é esse canal de comunicação. E nas adaptações do ambiente, também ele tem uma importância, porque ele aprende no curso e leva isso para a família. Você disse que a pessoa precisa querer estar ali, mas para tratar de um idoso, ela também tem que ter alguns requisitos pessoais. É aquela pessoa que gosta de ouvir histórias, eu acho que isso é importante, fazer essa boa companhia ali, até no estímulo, né? Por exemplo, o Alzheimer, que a pessoa vai perdendo ali, o portador ele vai perdendo ali a sua capacidade ali, se lembra das memórias passadas, mas as recentes não se lembram. Então tem que ser aquela pessoa de frequente estímulo, tem essas características também, né? Eu digo assim, o cuidar, ele requer uma doação, né? Então, é importante que essa pessoa tenha, de fato, paciência para poder ouvir a história 2, 3 vezes. É importante que ele tenha tempo, disponibilidade. O que eu digo é isso, é estar ali de fato, oferecer o melhor que tem a se oferecer. Então, essa característica emocional, psicológica do cuidador também é muito importante, né? Para falar com o idoso, isso demanda um certo tempo, né? E até um outro aspecto que a gente trabalha também no curso de cuidador de idosos, é como otimizar a comunicação com o idoso. Se ele não está ouvindo muito bem, que estratégia que eu posso utilizar para garantir que o idoso entenda o que eu estou falando? Né? Então, além da paciência, tem algumas técnicas que são importantes. O curso ajuda, por exemplo, nessas técnicas, dá algumas dicas, assim, até emocionais para aquela pessoa, porque quando a gente fala que familiares estão envolvidos, há um valor ali, muitas vezes em alguns casos são objetos de alguma disputa familiar também. Não, fica você, não, fica você. Ou então, não, você só está ficando porque você tem interesse.
Como lidar com isso, com aquele que procura ali, o familiar especialmente, Rita? A gente discute um pouco os aspectos psicológicos desse cuidar, né? Porque o curso ele é interdisciplinar. Então a gente tem o pessoal da psicologia que vai discutir essas questões também. Mas é muito difícil a gente se envolver numa história familiar de anos. Então, a discussão também é nesse sentido. Esse cuidador, principalmente o cuidador formal, aquele que é remunerado, ele chega na casa do idoso, que tem toda uma história da família envolvida, né? Ele não pode entrar nas disputas e confusões da família, né? Ele tem que se portar como um profissional, mais neutro possível. Agora, Rita, então, falando para o nosso telespectador que nos assiste agora, que se interessou pelo nosso bate-papo, falasse mais sobre esse curso que a UNE está oferecendo. Como que faz, onde que são as inscrições, já dissemos que é gratuito, né? Então, fala pra gente aí. Olha, Serginho, o curso ele tem a duração de um semestre, ele acontece todas as quartas-feiras, de 2h30 às 5 horas da tarde. É importante que tenha presença, né? Para ele receber uma certificação no final, ele tem que ter uma frequência de 75% nas aulas. São aulas teóricas e práticas também. E acontece no campus Estoril, né? No UniBH do bairro Buritis. Isso. Né? Então acontece todas as tardes. A turma desse semestre começa agora dia 11 de março, mas a turma já está cheia. Mas nós já estamos recebendo inscrições para a turma que vai começar no segundo semestre, em agosto. Então são 2 módulos por ano aí que é oferecido. Então, aulas semanais durante 15 semanas, aproximadamente Isso. 3 meses e meio, quase 4 meses. Isso. Uma tarde aí que se dedica. Isso. Para ter esse carinho tão grande, tão gostoso com os nossos idosos. Rita, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter, né, gentilmente aceito o nosso convite para falar aqui desse tema tão importante. Deus te abençoe e, claro, volte sempre. Muito obrigada.